Se existe um procedimento que coloca medo e desejo no coração de todo iniciante, esse procedimento é o preenchimento labial. Por quê? Porque o lábio é a moldura do sorriso e o centro da expressividade. Errar no lábio não é apenas um erro estético, é um erro que a paciente carrega no centro do rosto todos os dias. Muitas de vocês chegam na harmonização facial achando que preencher lábio é só dar volume. Mas a era das bocas de pato e dos lábios inflados acabou. O que a paciente de alto padrão busca hoje é refinamento, hidratação e contorno. É a arquitetura labial. Nessa aula vou falar de anatomia vascular profunda, reologia específica para a mucosa e principalmente como planejar um lábio que não migra. Se você quer segurança para realizar o seu primeiro lábio com excelência, essa aula é o seu ponto de virada. A anatomia 3D do lábio. Para desenhar um lábio, você precisa conhecer o que está por trás da mucosa. O lábio não é uma esponja que aceita preenchimento em qualquer lugar. Existe uma estrutura muscular complexa e uma rede vascular que não perdoa erros. O que muitas vezes acontece no preenchimento labial é o paciente relatar a necessidade de uma eversão e um volume, só que com apenas 1 ml a gente vai começar a construção daquele lábio. Alinhar a expectativa fará com que você entregue um resultado que o paciente entenda que menos é mais. No momento que você vai fazer a aplicação da técnica, o primeiro passo é você entender a anatomia do lábio do seu paciente, identificando a artéria labial superior e inferior. Sim, temos ela em cima e embaixo. Nesse momento, você vai saber a zona de risco que você está e como evitar passar por ela. E é nesse momento que aquele paciente que tem um lábio muito fino precisa ter a clareza que se você colocar uma quantidade exagerada, vai ter o quê? Compressão daquela artéria, podendo causar uma intercorrência e levar à necrose. Entende a importância de alinhar a expectativa e antes mesmo do seu paciente chegar no teu consultório já ficar claro isso para ele? Ou seja, você não vai vender um preenchimento labial pelo WhatsApp. Você vai esperar o momento da consulta, analisar a anatomia daquele rosto, daquele lábio, para você de fato conseguir desenvolver o seu planejamento. Outro ponto muito importante no momento do preenchimento labial é: esse paciente, ele tá com um grau de flacidez? O que eu preciso resolver? O que eu preciso pensar no momento que eu vou tratar aquele lábio? Se você colocar um preenchedor muito leve, você não vai alcançar uma hidratação profunda e combater aquela flacidez. Se você colocar um preenchedor com alta reticulação, ou seja, um gel muito espesso, você vai fazer com que aquele lábio que tem flacidez, ele crie nódulos. As famosas bolinhas, que muitas vezes alguns profissionais pedem para o paciente massagear em casa. E, gente, não vai adiantar massagear em casa. Você aplicou um produto que ele não conseguiu se acomodar e você vai ter que degradar e fazer de novo. Reologia. Esse é um assunto que vocês têm muita dificuldade. Um dos maiores erros da iniciante é usar o resto do preenchedor da mandíbula para fazer o lábio. O tecido labial ele é dinâmico, ele se move milhares de vezes por dia. Se você usa um produto muito rígido, vai ficar o famoso lábio de pato. Se você usa muito fluido, ele some ou pode migrar para essa região orbicular do lábio. Ou seja, você tem que entender a física e a química desses produtos. Quando a gente faz o preenchimento labial usando o produto ideal, o resultado ele tende a ficar com aspecto esteticamente harmônico. Você vai ter o enaltecimento do arco do cupido, você vai conseguir desenhar o contorno labial e trazer um volume natural e que seja esteticamente perceptível e integrado com o restante do rosto. Entenda que o lábio ele jamais pode chegar antes da pessoa em qualquer ambiente. E para isso a gente geralmente usa o preenchimento com média reticulação. E se é um lábio que o paciente quer um volume maior, a gente vai fazer etapas posteriores
de preenchimento, que é o famoso segundo preenchimento, segundo ml, que vocês escutam muito. Então, o lábio ele acaba sendo uma construção. Se o paciente quer sair de um lábio P para um lábio G, não é em uma sessão que a gente vai conseguir esse resultado. A cada 6 meses é feito toda a etapa de planejamento para que o paciente saia do lábio P para o lábio G. Claro, levando em consideração a anatomia e também a harmonia daquele rosto. Planejamento e proporções. O segredo do lábio elegante é a proporção. Muitas iniciantes focam tanto no lábio superior que esquecem que o lábio inferior é a base de sustentação. Vamos falar de proporção, linha de Ricketts e como avaliar o perfil da paciente antes de tocar na seringa. Quando a gente avalia de perfil, aqui para vocês já fica claro que o lábio superior ele tá bem para dentro, enquanto o lábio inferior ele é bem projetado para fora. Isso já diz que eu preciso fazer a eversão desse lábio para que ele fique harmonioso, comparando com o lábio inferior. Mas sempre lembre-se, o lábio inferior ele precisa ser ligeiramente maior ao lábio superior. Então, no momento que fizer a eversão, sempre tomar cuidado com o canto do lábio. Respeite 1 centímetro de distância para iniciar o preenchimento. E a eversão ficará com o aspecto do lábio em forma de coração e harmônico, de acordo com o desenho que a paciente já possui nessa região. Quando a gente avalia e traça uma linha de Ricketts, a gente precisa pensar o quanto o lábio está atrás desta linha, desta régua que a gente formou, e também a região do queixo. Isso vai fazer com que você consiga desenhar e explicar para o seu paciente a importância da perfiloplastia. Então, a perfiloplastia, ela vai ser crucial para que a gente consiga trazer a harmonia entre nariz, lábio e queixo. Entende a importância dessas proporções e também levando em consideração o ângulo da mandíbula? Afinal, se a gente só projetar o queixo e não levar em consideração o ângulo da mandíbula, ficará apenas um preenchimento inestético sem associação e junção do contorno facial. Sem essa condução de planejamento, o paciente poderá ter um resultado inestético e ficará insatisfeito, querendo até reverter o procedimento porque não gostou. Técnica e manejo: cânula ou agulha? Essa é a pergunta de R$1 milhão. Cada uma tem seu benefício. A agulha te dá precisão no contorno e a cânula segurança na região vascular. O que vocês precisam entender? Contorno versus volume. Segurança vascular e retroinjeção linear em bolos. Qual que é a grande associação dessas etapas? No momento que você quer trazer volume, principalmente no lábio inferior, você vai optar pela cânula. Se você precisa fazer uma eversão do lábio, você vai fazer pontos estratégicos com agulha. E a gente usa uma agulha com calibre bem fino. Ou seja, eu não quero que aquele resultado, que aquele preenchimento, ele fique extremamente grosseiro. Eu quero que ele fique refinado. E para isso a gente usa a seringa zero resíduo de Botox. Ou seja, nela a gente inclui o preenchimento e faz pontos estratégicos para fazer a eversão nesse lábio. Ou seja, o movimento de entrar, retroinjetar e trazer o lábio para o sentido que eu desejo que ele abra, que ele saia para fora, principalmente se for um lábio muito fino. Onde eu quero trazer harmonia em relação ao desenho do arco do cupido
Se temos assimetria, você sempre vai começar pelo lado que é mais assimétrico, para que você consiga equilibrar os lados e trazer um resultado esteticamente harmônico. Já o volume no lábio superior será de forma estratégica, afinal, o lábio inferior precisa ser ligeiramente maior do que o superior. Intercorrências. Você precisa saber diferenciar um edema traumático de uma oclusão vascular. E mais, você precisa saber lidar com a migração do produto, que é a intercorrência fantasma que acaba destruindo o seu portfólio a longo prazo. Vamos falar de hialuronidase e segurança pós-procedimento. Como mencionei para vocês, jamais você deve fazer um preenchimento se você não tiver a hialuronidase no seu consultório. Afinal, se você precisar reverter qualquer intercorrência, é exatamente ela que você precisará ter do teu lado para agir imediatamente. No momento que você estiver fazendo qualquer preenchimento, você sempre precisa estar atento às zonas de risco, ou seja, a artéria superior, a artéria inferior labial. Com isso, você já sabe o caminho de risco e principalmente se houver qualquer edema, se o seu fluxo sanguíneo foi interferido e se houve a compressão vascular. Para isso, a gente tem o teste que é de tocar na região, segurar por 5 segundos e soltar. Se você tiver o retorno sanguíneo, aquele aspecto roxo pode ser apenas um edema devido ao sangramento. Afinal, a região do lábio é uma região muito vascularizada e você pode sim ter roxos no pós-procedimento. Isso precisa estar muito claro para o seu paciente pós-procedimento, que a condição de ter um lábio com roxos, inchado, será algo que ele precisará lidar nos próximos dias. Você vai orientá-lo em relação aos cuidados, que é não tomar sol, fazer compressa gelada em caso de lábio muito inchado e nas próximas 4 horas também enviar uma foto e vídeo para que você acompanhe esse pós e você consiga identificar se existe algum risco ou não. Fazer lábios é uma arte que exige ciência. Não tenha pressa, comece com volumes baixos, foque na anatomia e a sua mão vai ganhar a leveza necessária com o tempo. A sua paciente não quer uma boca nova, ela quer se sentir linda ao passar um batom. Qual é o seu maior medo no preenchimento labial? É a dor da paciente? É a simetria ou risco vascular? Comenta aqui embaixo, eu vou escolher algumas dúvidas para gravar um vídeo de resposta para vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho, afinal, toda semana temos um encontro marcado aqui para elevar o seu nível na harmonização facial no Brasil. Um beijo e até a próxima aula!